Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e nós teremos aula de matemática. Na última aula, nós vimos que existem algumas formas de nós medirmos o comprimento dos objetos. Normalmente, quando os objetos são pequenos, nós usamos uma régua para medir. Sempre começamos do zero e vamos acompanhando os números até o final. O último número onde parar este objeto vai ser a medida que ele tem. Neste caso aqui, esta caneta, olha, começamos no 0 e ela terminou no 14. Portanto, ela mede 14 centímetros. Então, uma das formas de nós medirmos o comprimento dos objetos é através dos centímetros. Mas existem alguns objetos que são muito grandes e se nós fôssemos medir em centímetros, dariam muitos números. É por isso que existe o metro. Quando nós conseguimos juntar 100 centímetros, nós temos 1 metro. Então a prof, na última aula, explicou para vocês que 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Quando nós vamos medir algo maior, como uma mesa, ou a altura de uma pessoa, a altura de uma porta, nós usamos o metro. Então eu pergunto para você, para medir uma moeda aqui, ó, o diâmetro de uma moeda, eu uso o quê? O centímetro ou o metro? Eu uso uma régua ou uma trena? Lembram que a prof mostrou a régua e a trena? Para medir uma moeda, a gente vai usar a régua. Então, a gente vai usar o centímetro, ok? Nós vamos usar o centímetro e mediremos com a régua. E para medir uma mesa, vocês acham que é melhor medir com uma régua ou medir com uma trena? É melhor medir com uma trena, certo? Para isso, nós temos que usar o metro. Então, nós usamos a trena para medir coisas maiores. E a trena, ela mede os metros, tá bom? E por último, eu te pergunto, como nós podemos medir a distância entre Curitiba, que tá aqui, até a praia? Bem longe, né? Tem que ir de carro pra praia, na verdade, ou de ônibus. Não dá pra ir a pé, né? É longe. Como nós medimos essa distância? Para medir distâncias muito longas, aquelas distâncias que normalmente nós percorremos de carro, nós usamos o quilômetro. Agora eu tenho uma coisa para explicar para vocês. Vocês sabem o que significa quilo? Quilo, ó, é quilômetro, tá vendo? Quilômetro. O quilo, ele tem um significado de 1000. Quilo significa 1000. Então, quando a gente lê quilômetro, nós automaticamente entendemos 1000 metros. Isso significa que 1 quilômetro tem 1000 metros, tá bom? E para medir os quilômetros, nós usamos algo que se chama odômetro. O odômetro, normalmente, ele está instalado no carro. Dá para medir os quilômetros pelo painel do carro. A próxima vez que você andar de carro, você peça para o adulto que estiver dirigindo te mostrar onde fica o odômetro. Aí ele vai apontar no painel do carro alguns números aqui que estão medindo quantos quilômetros este carro está andando. E o que mede a quilometragem, os quilômetros, é o odômetro, tá bom? Então, para medir coisas pequenas, nós usamos uma régua e o centímetro. Para medir coisas médias, nós usamos uma trena. E para isso, o metro. E para medir coisas muito grandes, que nós só conseguimos percorrer de carro, ou quando a gente anda muito, aí nós temos que usar o odômetro. E o odômetro mede os quilômetros. Pegue o seu livro agora e abra na página 40. Esses exercícios serão sobre o quilômetro. Vamos entender um pouquinho mais do quilômetro. Renata pratica exercícios na academia. Ela caminha 600 metros e corre 400 metros na esteira em um dia. Então, ela caminha 600 metros e corre 400. Se nós juntarmos os 600 metros mais os 400 metros, quantos metros vai dar? Vai dar 1000 metros, ok? Porque 600 mais 400
dá 1.000. Mas vocês lembram que quando a gente junta 1.000 metros, a gente tem 1 quilômetro, que a prof falou agora há pouco? Pois é, Renata na esteira percorre quantos metros? 1.000 metros, ou 1 quilômetro. Por quê? Quilômetro, quilo significa 1.000, então aqui no quilômetro eu tenho 1.000 metros. 1 quilômetro é 1.000 metros, tá bom? Renata repete esse exercício 5 vezes por semana. Então ela corre 1.000 metros em um dia, 1.000 metros no outro dia, 1.000 metros no outro dia, 1.000 metros no outro. Quantos quilômetros ela percorre ao todo nesse treino? Ela percorre 5 vezes 1.000 metros, ok? E 5 vezes 1.000 é igual a 5.000. Mas tem como eu mudar esses 5.000 para quilômetros? Sim, olha só. Nesse treino, Renata percorre 5.000 metros. Ou quantos quilômetros dá? Se 1.000 metros é 1 quilômetro, 5.000 metros vai ser 5 quilômetros. Ok? Isso aqui é bem importante, pode grifar no seu livro. Para medir grandes distâncias, podemos usar a unidade de medida quilômetro. Isso é muito importante. Então, pequenas medidas, usamos o centímetro. Medidas médias, usamos o metro. Medidas muito grandes, usamos o quilômetro. Indicamos 1 quilômetro por km. Então, o símbolo do quilômetro é km. 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, beleza? Ainda na página 40, eu vou resolver com vocês a atividade 1, porque ela tem algumas pegadinhas, tá bom? E eu não quero que vocês se assustem assim, ó, de cara tomar um susto. Então a gente vai fazer juntos. E se vocês ficarem com alguma dúvida, claro que vocês vão perguntar pra prof no Zoom, tá bom? Vamos fazer a leitura. O Autódromo de Interlagos, vocês sabem o que é autódromo? Autódromo é uma pista de corrida, tá bom? O Autódromo de Interlagos, situado na cidade de São Paulo, possui uma pista com 4 quilômetros e 309 metros de extensão. Então tem 4 quilômetros e 309 metros de extensão. 4 quilômetros é a mesma coisa que 4.000 metros, beleza? Agora preste atenção na pegadinha. O circuito tem 11 curvas. E a largura da pista varia entre 12 a 15 metros. Então, se eu contar as curvas aqui, vai dar 11 curvas, tá? E a largura aqui, ó, da pista varia entre 12 a 15 metros. Qual é a extensão da pista de Interlagos em metros? Ó, ele está perguntando alguma coisa de curva? Não. Está perguntando alguma coisa de largura da pista? Também não. Então, esse 11 curvas e esses 12 a 15 metros de largura, nós não vamos usar, tá? Aí a pegadinha. Eles colocaram vários números aqui, mas nós não vamos usar esses números para fazer o cálculo da extensão da pista, que seria todo o comprimento, tudinho, tá bom? Nós vamos usar apenas o 4 quilômetros e 309 metros. Então, como nós sabemos que 4 quilômetros dá 4.000 metros, já que 1 quilômetro é 1.000 metros, 4 quilômetros vai dar 4.000 metros. Para eu saber a extensão da pista em metros, eu tenho que somar metro com metro. Prof, mas eu não posso somar aqui quilômetro com metro? Não, vai dar errado. Por quê? Você vai pegar uma coisa que é 1.000 e vai somar aqui na unidade? No metro? Não vai dar certo, né? 309 metros. Aí você vai somar um 4 aqui, vai dar 413 metros, mas não tem nada a ver, porque isso aqui é 1.000. Você tem que somar metro com metro sempre, tá bom? Sempre que nós vamos fazer soma de unidades de medida, de medidas de comprimento, nós temos que somar centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro. Eu não posso somar quilômetro com metro. E aqui está perguntando a extensão em metros. Por isso que aqui a gente passa esse quilômetro para metros, para nós somarmos metro com metro. Então vamos fazer a soma. Olha só, 4.000 mais 309 metros. Dá 4.309 metros. Então, a extensão da pista de Interlagos é 4.309 metros, tá bom?
Agora que vocês já assistiram a videoaula, vocês vão continuar fazendo as atividades. Vocês vão fazer a página 40 e 41, tá bom? E eu vejo vocês na próxima aula, meus amores. Um beijo e tchau!